John Cena voltou a aparecer na frente do público no Canadá. O que será que ele teve a dizer? Será que ele realmente se tornou face depois do SummerSlam? E quem será que apareceu para bater de frente com ele? Será que foi o Brock Lesnar? É o que a gente vai ver nesse vídeo, onde a gente vai ver o resumo completo do SmackDown do dia 8 de agosto de 2025. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu no show, se você de repente perdeu, ou se você quiser um resumo completo, assiste esse vídeo do começo ao fim para você ficar antenado com o que aconteceu no último SmackDown. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para alavancar o nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista o vídeo do começo ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube empurrar os nossos vídeos, beleza? Então, vem com a gente para o resumo completo do SmackDown do dia 8 de agosto de 2025. E sim, o meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. O show foi bem interessante e, assim, novamente foi um daqueles shows bem engraçados, com algumas coisas que não fizeram muito sentido, mas é aquele negócio, a gente abstrai de algumas coisas para poder ter um show interessante da WWE. O show começou com John Cena, o John Cena veio com a sua entrada preto no branco, depois virando a entrada colorida, e ele fez todos os maneirismos deles de face, então consolidado, confirmado, John Cena realmente é face e vai ficar assim, pelo visto, até o final da carreira. E aí ele veio pro ringue, e aí ele fala com o público, né? Faz uma graça com o público, fala que eles percorreram um longo caminho, e por muito tempo a WWE tinha medo de ir para Montreal, por causa da história do Montreal Screwjob, e o público sequestrava o show. E aí ele fala que nunca teve medo disso, pois sabe que o público é o show, é verdade. Se você tem um show numa cidade que o público é ruim, o show é ruim. Se você tem um show numa cidade que o público é bom, o show é bom. E foi o que a gente viu no show de hoje, a cidade de Montreal tem um público excepcional. Ele fala que tinha gente por todos os lados na arena, que o barulho era ensurdecedor, que dava para sentir essa energia pela TV. Fala que é assustador quando os fãs começam a cantar, e os fãs começaram a cantar aquela música olê, 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 né? Então o pessoal cantando. Ele diz que alguns lutadores podem se assustar com isso, mas ele enfrenta os medos de frente. Até agora uma promo normal, né? E aí, ele fala que ele enfrenta seus medos de frente, aproveita cada segundo e fala que isso não dura para sempre. Quando ele fala isso, o público imediatamente começa a cantar Thank you, Cena, obrigado, Cena. E quando o público começa a gritar isso, o Cena engasga. O Cena engasga, os olhos marejam, ele quase chora no meio do ringue, cara. E assim, foi legítimo. E aí pegou no coração, porque, cara, a gente não tem como não se solidarizar com um cara que ama fazer aquilo, mas ele mesmo diz que o corpo dele já não aguenta mais e ele tá tendo que se aposentar. A gente sabe que Hollywood chama, o cara é uma estrela de Hollywood. Isso faz a gente acabar apreciando o cara, né? Ele diz que depois dessa noite só vão ter 11 apresentações, o que faz o público vaiar. E ele fala que a cada dia que passa ele sente mais medo, medo de decepcionar os fãs e os fãs esqueceram, o que nunca vai acontecer, a gente nunca esquece as lendas da WWE. Ele admite que tem medo do Brock Lesnar, mas que nunca recuaria de um combate contra ele. Diz que agora o Brock Lesnar tem um problema de John Cena e que se eles viram o SummerSlam, diz que ele não vai cair sem lutar. E aí ele fala que se o Lesnar quiser enfrentá-lo, que ele pode vir pegar ele. Ele fala, if you want some, come get some. Aquela frase dele. E ele manda um recado pro vestiário, se alguém ali tiver a fim de vir atrás dele, ele vai cair atirando. E fala que essa última vez, né, a última vez em Montreal, e se eles quiserem, podem vir pegar, né? Então, ele chama, desafia o pessoal dos bastidores, a gente já começa a pensar, será que vai vir Brock Lesnar? Será que vai vir Brock Lesnar? Vem Logan Paul. E aí rola aquele desapontamento da gente assistindo o show. Apesar de que o Logan Paul melhorou muito, né? Tanto como performer, tanto quanto o Rio, né? Promos e tudo mais, ele melhorou muito. Mas convenhamos, todo mundo estava esperando o Brock Lesnar vir, né? Enfim, o Logan Paul veio e diz que respeitava o Cena, mas agora nem sabe mais quem ele é. Lembrando que eles fizeram uma dupla, né? Lá no Money in the Bank. Afirma que pelo menos ele nunca mudou sua postura. O público começa a mandar ele ir para aquele lugar, o que faz ser censurado pela Netflix. O Logan Paul entra no ringue e aí o Cena fala que o Logan Paul pode ter cometido o maior erro da sua vida. O Logan Paul fala que não sabe quem é o Cena, que os fãs também não sabem, que ele faz a WWE melhor do que qualquer lutador profissional, incluindo o Cena. E aí ele tá lembrando de uma frase que o Cena falou numa promo lá atrás, né, na build para aquela luta de duplas.
E aí ele diz que o Cena admite que ele falou isso, mas completou também dizendo que o Logan Paul era o maior idiota que ele já havia visto na vida. Ele chama aí o que faz o Paul chamar o Cena de mentiroso. Ele diz que o Montreal não é o show, ele é o show. E aí ele fala que o Cena é um caso de caridade que fica distribuindo lutas por aí. E ele fala que ele quer uma luta. O Cena respondeu que soa muito bem. E aí o Logan Paul ele fala, olha, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a luta num país de língua francesa que vai ser bem interessante, o público começa a vibrar, e aí o Logan Paul fala, não, não, mas não aqui porque eu não luto em Montreal, a gente vai lutar na França no Clash in Paris. Então, confirmado, não teremos Cena e Lesnar no Clash in Paris, teremos Cena e Logan Paul. Vai ser uma luta interessante, viu? Porque o Logan Paul tá melhorando cada dia que passa e a WWE botar o Cena para enfrentar o Logan Paul na aposentadoria do Cena mostra o quanto que a WWE acredita no Logan Paul, tá? Como lutador. Isso é importante a gente falar. Enquanto isso está acontecendo e o Logan Paul tá falando que vai ser um evento principal, que vai vender ingresso pra caramba, o Drew McIntyre ele aparece e acerta as costas, acerta a nuca do Cena. E aí, enquanto eles estão dando vários stompes no John Cena, toca a música do Cody Rhodes, ele vem pro ringue, salva o John Cena, né? E aí ele acerta socos no Drew McIntyre, o Cena acerca o Logan Paul, o Corey joga o Drew pra fora do ringue, o Cena faz o mesmo com o Logan Paul, o Cena aceita a luta no Clash in Paris, diz que parece que o Drew McIntyre e o Logan Paul queriam lutar e que ele tem um parceiro ali. Então o Cena ele fala que ele quer uma luta de duplas. O Drew e o Logan não estão interessados, mas aí o Nick Aldis ele entra e fala que sim, vamos ter a luta. Então John Cena e Cody Rhodes versus Drew McIntyre e Logan Paul foi agendado para o final do show, o que me lembrou muito Theodore Long, né? Theodore Long fazia isso no SmackDown. Ele era conhecido por duas coisas: fazer lutas de duplas e fazer uma luta 1-1 contra o Undertaker, né? Então, quem era fã do Theodore Long ali na época da Ruthless Aggression Era e da PG Era, sabe do que a gente tá falando. E aí o Cena fala que o campeão está aqui, e aí ele aponta para o Corey Rhodes. É impressionante como é que eles estão usando o Cena para levantar o cartaz do Corey. Tá sendo bem interessante essa dinâmica aí. Bom, os dois foram embora, né? O Drew McIntyre e o Logan Paul. E aí a gente teve o segmento do show. E o show começou com uma entrevista da Cat Kelly com os Morocini Machine Guns, porque eles falando que eles precisam se reerguer depois da luta TLC. E o Chris Sabin falando que eles não conseguiram concluir o trabalho no SummerSlam, mas que sabem que é necessário para vencer. E o caminho de volta ao topo começa agora. E essa foi uma luta que foi marcada previamente. O pessoal que viu as prévias do show ficou sabendo já que a gente teria Morocini Machine Guns versus os MFTs, Talatonga e JC Mateu. E foi uma luta bem interessante, tá? O MFTs com golpes de impacto, o Morocini Machine Guns voando para tudo que é lado no ringue. Depois, quando entrou o Talatonga muito ágil para um cara do tamanho dele. É impressionante a agilidade desse cara para a altura dele. Assim, dos MFTs é o cara que tá mais me impressionando, tá? Os Morocini Machine Guns ainda tentaram voltar e tudo mais, mas no final, quando eles foram aplicar o finalizador deles, da terceira corda, o Talatonga empurrou o Chris Sabin, o Alex Shelley foi jogado para fora do ringue, e aí o Talatonga acertou um chokeslam cabuloso para 3, vitória dos MFTs, uma luta de 7 minutos. Eu dou 2,5 estrelas. Assim, luta abaixo de 10 minutos não tem como ir muito acima disso, tá? A luta teria que ser muito boa pra gente dar uma nota melhor. Mas assim, Talatonga me impressionou demais. Esse cara vai ser um monstro. Ele é muito ágil. O cara tem mais de 2,10 metros de altura e tem agilidade de um cara de 1,90 m. É impressionante, é absurdo. Ele é como se ele fosse um diesel melhorado, sabe? Cara, não tem nem o que dizer. Eu tô querendo muito ver o prosseguimento da carreira do Talatonga. Depois, o Solo Sikoa, que estava vestido para lutar, ele fala pro público que é assim que se parece a grandeza, né? Falando dos MFTs. Ele diz que esses serão os futuros campeões de duplas da WWE, mais uma dupla na divisão de duplas do SmackDown. Declarou que ser o campeão, ele é o campeão dos Estados Unidos mais dominante, que ele está pronto para lutar, mas não tem ninguém nos bastidores para enfrentar ele, então ele vai deixar essa cidade de lixo, pois é o último lugar que ele queria estar. Só que aí o General Manager do SmackDown, Nick Aldis, aparece. Ele diz que encontrou um convidado especial para essa noite, alguém que o Solo conhecia muito bem e que Montreal também conhecia. É lógico que em Montreal a gente teria que ter uma luta de Sami Zayn, né? É óbvio, o cara é da casa, né? Estava em casa, inclusive ele deu um beijinho na esposa e na filha
que estava ali no ringside, mas do lado da câmera, né? Então, geralmente quem é convidado dos atletas costuma ficar ali, não aparece muito durante as lutas, né? Então, Sami Zayn e Solo Sikoa, dois ex-membros da Bloodline original, né? Se enfrentaram no ringue. Foi uma boa luta, tá? Sami Zayn tentando acertar o Solo Sikoa devolvendo, muita roubalheira. Talatonga deu uma clothesline no Sami Zayn, no apron, enquanto o Solo Sikoa chamava a atenção do juiz. Depois teve um pop-up Samoa Drop e um Yurinagi do Solo Sikoa no Sami Zayn. No final da luta, o Solo Sikoa tentou aplicar um Samoa Spike, mas o Sami Zayn acertou um chute na mão dele. Depois ele começou a ir para a sequência final da luta, dando um Explorer Suplex no corner e indo para o Helluva Kick, mas tiveram várias interferências. Da primeira interferência foi o JC Mateu, aí o Sami Zayn chegou, puxou ele para dentro do ringue, pareceu que o JC Mateu perdeu o equilíbrio, porque o juiz acabou expulsando ele de dentro do ringue. Depois o Talatonga veio para poder atrapalhar, o Sami Zayn chamou ele para briga, o Solo Sikoa veio por trás para aplicar o Samoan Spike, o Sami Zayn escapou por baixo da mão do Solo Sikoa e fez um rolamento da morte para 3. Sim, rolamento da morte novamente atingindo seus adversários e o Solo Sikoa não teve como escapar. Pinfall, 1, 2, 3, vitória de Sami Zayn. Uma luta de 10 minutos que eu dou 3 estrelas e um quarto. Foi uma boa luta de TV em que o rolamento da morte fez todo sentido, porque o Sami assim roubou a vitória de uma situação em que ele estava enfrentando basicamente 4 lutadores, né? Então, foi uma bela vitória aí do Sami Zayn. E vamos ver como é que vai continuar essa história aí. Eu tô achando bem divertido. Depois disso, nos bastidores, a gente teve a Charlotte Flair e a Alexa Bliss se encontrando, né? Era aniversário da Alexa Bliss, né? Ontem, durante o SmackDown. A Charlotte falou que tinha um presente de aniversário pra Alexa. E, na verdade, o aniversário é hoje. O aniversário da Alexa Bliss é hoje. E a Alexa perguntou se ela sabia de onde ela agradeceu e tal. A Charlotte fala, pô, não sabia do seu aniversário não, só vi num calendário. Mas aí ela diz que ela mostraria o presente para Alexa lá fora, no ringue, né? Então foi interessante isso. Depois a gente teve um segmento básico do White Six, né? Com aquele vídeo com efeito granulado, em que eles falam algumas frases, né, que acabam conectando a promo, né? Basicamente, o Uncle Howdy fala que eles nunca vão enganar o público, eles sempre falaram a verdade. Ele fala que esse sempre foi o objetivo deles. O Joe Gacy fala que o poder dos adversários é uma ilusão inofensiva. O Dexter Lumis diz que eles fizeram todos perceberem a verdadeira realidade. O Nick Cross fala que eles deixaram muito claro do que isso se trata. O Eric Rowan afirma que ainda há lições a serem aprendidas. E ele fala que a história deles está apenas começando, né? Então, os White Six com uma promo básica. Não é a imagem do show, né? É uma imagem de ilustração. Mas o fato é que esse grupo está cada vez mais interessante. Eu quero muito continuar vendo eles. Só não acho que eles estão no show certo. Eu acho que eles deviam estar no Monday Night Raw e deixar esses títulos para as demais duplas. Mas vamos seguir em frente. A dupla que conseguir destronar eles, com certeza vai sair muito hypada da luta. Depois disso, a gente teve um segmento, assim, cara, hilaridades do SmackDown, assim, foi espetacular, né? Teve o encontro aí do Street Profits com o DIY nos bastidores, né? Basicamente, eles discutindo sobre o que aconteceu na luta TLC. A Candice LeRae mostrou um hematoma desse tamanho na perna, um negócio feio pra danar daquela queda que ela tomou no chão, né? O Johnny Gargano botando gelo na garganta, ainda falando que ele ainda tava rouco, né? Porque ele tomou uma pancada na garganta e isso deixou ele sem voz. Pelo menos eu acho que foi isso, né? E aí o Motorsport fala que eles deveriam estar falando com o marido do ano, porque na verdade no spot lá, acho que o Montesford empurrou o Johnny Gargano e o Johnny Gargano acabou empurrando a escada, jogando a Candice LeRae no chão, né? Naquela escada lá e jogando no chão. Enfim, o Nick Aldis aparece, ele fala que ele vai colocar ordem na divisão de duplas e ele fala que na próxima semana DIY vai lutar contra os Street Profits, o que deixa o DIY simplesmente indignados. Cara, assim, essa persona cômica, vilanesca do DIY, cara, eu acho que é uma das melhores da WWE hoje, do SmackDown com certeza. E, cara, eu queria muito ver esses caras empurrados de novo até a lua ganhando título. Esses caras merecem demais. Eles lutam muito, persona muito boa. Mas é porque tem tanta dupla boa no SmackDown que, cara, a gente fica perdido, né? Às vezes a gente fala, pô, DIY, às vezes a gente fala Street Profits.
Aí fala, não, mas Morocino e Machine Gun merece. Pô, mas o Andrade e Ray Phoenix merecia. Ah, mas o Fraxon merece. Cara, é tanta dupla boa que é assim, a gente fica assim, né? Cara, não é possível, né? E quase que eles tinham que inventar um segundo campeonato de duplas pra essa galera disputar. Enfim. Depois disso, a gente finalmente teve a Alexa Bliss e a Charlotte vindo pro ringue. Teve um bolo, tá? Tinha um bolo. E aí, cara, olha a imagem do bolo, meu irmão. Hilaridade do SmackDown, né? O bolo diz: parabéns, Charlotte Flair e Alexa. O Alexa pequenininho. PS Feliz Aniversário. Cara, só clássico da persona da Charlotte Flair, né? Mas a persona egoísta da Charlotte Flair tá sendo colocada de uma forma mais cômica, né? E aí acaba que fica interessante. Ninguém reclama, ninguém vai a ela, né? Eu acho que essa mudança na persona da Charlotte está sendo bem legal. Enfim, quais eram os presentes, né? A Charlotte Flair, ela dá uma bonequinha da Lily com a camiseta We Are Not Friends, nós não somos amigas. E aí ela resolve dar uma outra bonequinha, né? Ela diz que a Lily precisa de uma parceira e ela dá uma bonequinha com a cara da Charlotte Flair que ela chama de Charlie. E ela também tem uma camisa chamada We're Not Friends, né? Nós não somos amigas. Depois a Charlotte fala, olha, você pode vir, pode me abraçar, né? Pode abraçar a rainha. A Alexa vai meio de lado, tal, aceita o abraço da Charlotte. E aí, enquanto isso tudo tá acontecendo, vem a Chelsea Green, né? Outra canadense ilustre, né? Pra quem não viu o NXT, ela apareceu lá e mandou um monte de hilaridades lá com Ethan Page. E aí ela vem pro ringue, ela diz que ela é uma canadense orgulhosa, mas ouvir os fãs torcendo por essas esquisitonas aí, dá vontade de ela devolver o passaporte. Ai, meu Deus. Ela provoca o público dizendo que se eles torcem, como eles torcem pro Montreal Canadiens, que é o time da cidade, eles não estão acostumados a ver campeões com frequência, é verdade, o Montreal Canadiens não ganha há muito tempo o título. Ela diz que eles deveriam estar celebrando seu retorno triunfal ao seu país natal. E aí ela brinca falando Celine Dion quem, né? Ela fala que é a maior canadense, enfim. E ela sacaneia com a Celine Dion. Ela diz que ela tem mais um presente. Não, aí a Charlotte Flair, ela chega e fala que tem mais um presente para Chelsea Green, que é chutar o traseiro dela nessa noite. E aí a Chelsea Green, ela não gosta nada, ela tenta sair, né, para fugir do confronto, mas o Nick Aldis aparece, ele fala que vai tolerar lutadores fazendo suas lutas hoje, então nós teremos Charlotte Flair versus Chelsea Green se enfrentando depois do intervalo. Foi bem legal. Cara, Chelsea Green, cara, uma coisa que eu tô gostando, eles estão colocando a Chelsea Green com os main events, eles já fizeram isso no Raw, fizeram agora no SmackDown, botando contra a Charlotte, apesar de ela ser uma lutadora de duplas hoje, ela é a GOAT, ou uma das GOATs da luta livre feminina, e ver a Chelsea Green enfrentando essa galera mostra o quanto que a WWE está acreditando na menina. A gente tá ficando feliz que a Chelsea Green, ó, mora aqui no meu coração. Aliás, domingo sai a tier list das favoritas do tiozão. Não deixem de ver esse vídeo aí que vai ser bem legal. Antes da luta das meninas, nós tivemos um segmento interessante do Carmelo Hayes e do The Miz, né? Carmelo Hayes está querendo entrar no escritório do Nick Aldis, o The Miz sai da sala. O Melo pergunta onde ele estava, porque ele podia estar ajudando a carreira dele. Ele ficou 2 meses longe, né? Para quem não sabe, o The Miz, ele gravou aquela série American Gladiators, que vai estrear no Prime Video. Acho que lá nos Estados Unidos, não sei se vai vir para aqui pro Brasil. O The Miz fala que o Carmelo realmente merece coisa melhor. O The Miz reclama do John Cena e do Logan Paul por ficar pedindo lutas e ganhando main event. E aí o The Miz, ele fala que ele conseguiu uma luta de duplas para a próxima semana, formando novamente a dupla, né, do Carmelo Hayes com o The Miz. O The Miz, ele fala que eles são awesome, aquela coisa toda. E aí o Carmelo chega a olhar para o escritório assim do Nick Aldis, mas ele aperta a mão do The Miz e vai embora. Nisso que ele faz isso e vai embora, o Nick Aldis aparece de fora do escritório. Então, quer dizer, o The Miz, ele mentiu falando que ele tinha conseguido uma luta com o Nick Aldis, porque o Nick Aldis não estava no escritório. Quando o Nick pergunta do que se tratava, o The Miz fala que ele quer conversar com o Nick Aldis e aí eles entram no escritório do Nick. Sensacional. Hilaridades do Friday Night SmackDown, foi muito bem escrito. Olha, o SmackDown hoje foi muito bem escrito. Parabéns para os redatores do SmackDown, que ficou muito legal. Depois disso, a gente tem a luta aí da Charlotte Flair com a Chelsea Green. Uma luta bem interessante, Charlotte Flair usando de vários movimentos ginásticos de grande amplitude, o que faz o público aplaudir. A gente sempre fala isso, quando um lutador usa golpes de grande amplitude, de grande impacto, o público vibra.
né? Ela acertando golpes na Charlotte, na Chelsea Green, voando do alto da corda. Cara, Charlotte há muito tempo não fazia essas coisas, né? A Chelsea Green tentou diminuir o ritmo da luta, botou um crossface na Charlotte. A Charlotte meteu logo um German suplex nela. Na continuação da luta, mais pro final, o que aconteceu? A Alba Fire e a Piper Niven levaram o bolo pro meio do ringue. A Chelsea Green pediu o bolo, né? E aí a Chelsea Green foi aplicar o Unpretty Her na Charlotte, no bolo. Só que a Charlotte inverteu e ela aplicou o Unpretty Her na Chelsea Green, no bolo. E aí aconteceu isso aqui, cara. Chelsea Green, meu Deus do céu, essa mulher é uma estrela. Empurra essa mulher. O que essa mulher tá disposta a fazer para nos entreter é sensacional. Depois a Charlotte Flair encaixou o Figure 8 e terminou a luta. Uma luta de 9 minutos. Eu dou 3 estrelas e meia para essa luta. 3 estrelas pela luta e meia estrela pela Chelsea Green levando o bolo na cara. Aliás, o pessoal do chat cantou a pedra logo no começo. Quando a Chelsea Green entrou, o pessoal já falou: ih, a Chelsea Green vai levar torta na cara, a Chelsea Green vai levar torta na cara. E ela levou torta na cara, ficou essa imagem sensacional. Depois ainda teve um debate entre o Joe Tessitore e o Wade Barrett, porque o Wade Barrett disse que a Chelsea Green deveria ter vencido por desclassificação, porque se em vez do bolo fosse uma cadeira, o juiz teria feito a desclassificação. E aí o Joe Tessitore começou a discutir com ele. Mas, cara, o Wade Barrett é o melhor color commentator da WWE hoje, é indiscutível, não tem nem o que falar. Esse cara é sensacional. Não é à toa que ele tá comentando os pay-per-views, tá? Junto com o Michael Cole. O time dos pay-per-views hoje em dia é Michael Cole e Wade Barrett, tá? Esse cara, ele merece esse posto. E aí, depois as amigas que não são amigas celebraram no ringue com seus campeonatos de duplas. E eu estou amando essa dupla. Tá sensacional. Todas as histórias e todas as situações delas. Tá muito legal. Depois disso, nós tivemos um segmento nos bastidores em que a Jade Cargill e a Tiffany Stratton se encontraram, né? A Tiffany Stratton estava dando uma entrevista, a Jade Cargill interrompeu, e aí a Jade falou que a Tiffany deveria se sentir com sorte, porque o pé dela estava na corda, né, na última luta. Lembrando que quando a Jade aplicou o Jaded e puxou ela para fazer o pinfall, a perna da Tiffany pegou na corda, né? A gente lembra que a Jade deu uma corrigida, né? Mas a perna pegou na corda. E aí a Jade fala que da próxima vez a história vai ser diferente. A Tiffany diz que o resultado vai ser o mesmo, com ela permanecendo campeã da WWE. A Tiffany vai embora. Nisso que a Tiffany vai embora, aparece a Kiana James e a Julia, né? Vocês não viram, não estão loucos, né? Porque essa imagem foi ilustrativa, tá? Essa foi a imagem do show mesmo. Vocês devem ter pensado assim, ué, a camisa da Jade Cargill mudou? Não, é porque aquela outra imagem foi ilustrativa. Essa foi a imagem do show mesmo que eu encontrei. A Kiana James dá o cartão para Jade Cargill e fala assim, olha, se você quiser uma luta pelo título, você pode me ligar e a gente conversa. E ela falando do título dos Estados Unidos, a Jade fala que se ela ganhar o título vai fazer isso sozinha. Ela vai embora, a Kiana James e a Julia vão embora. E aí a Mitin se aproxima da Jade e pede o cartão, falando que ela quer uma luta pelo campeonato dos Estados Unidos. E a Jade oferece. Então, parece que eles estão descendo a Jade Cargill para o campeonato intercontinental, no caso aqui o campeonato dos Estados Unidos. Eu acho que é o movimento certo, tá? Eu acho que a Jade não está preparada para ser campeã mundial, mas eu acho que ela num campeonato secundário, lutando com uma pessoa com extrema habilidade como a Julia, poderia dar liga, tá? Então eu acho que isso pode ser interessante. E aí depois teve um segmento do Aleister Black falando sobre o Damian Priest, dizendo que ele quebrou a mandíbula do Damian. E aí que enquanto o Damian Priest empurra, quem empurra ele de volta, o Aleister Black empurra de um despenhadeiro e fica olhando para ver a queda. O Aleister Black sendo vilão, sensacional, a entrevista muito boa, bola para frente. E aí a gente vem com o segmento da noite. Se a gente já tinha visto tanta hilaridade até agora, a gente viu a hilaridade da noite, que claro, tinha que envolver o R-Truth, né? O John Cena estava andando nos bastidores, ele encontra o R-Truth, os dois ficam se encarando, mexem as mãos como se fossem mímicos, e aí o R-Truth diz, você realmente voltou? E ele fala, se você voltou, eu também voltei. E aí pronto, né? A gente joga tudo pro ar, fala, já o John Cena vira face, o R-Truth vira face também, volta a ser o palhaço de sempre, enfim. Pra que história e face turn, quando você simplesmente pode mudar de um lado, de uma hora para outra, né? O R-Truth abraça o John Cena fala que ele estava preocupado com o R-Truth, e aí o Cena fala que o R-Truth mudou o cabelo, bateu nas pessoas,
fez uma criança em Bruxelas chorar e disse que queria arruinar a luta livre. E aí o Cena finalmente diz que é bom ter de volta. Por que isso tudo foi engraçado? Porque o Cena acusou o R-Truth de ter feito tudo o que ele fez, né? Lembrando que ele fez um implante capilar, né? Então essa ideia de que o R-Truth mudou o cabelo, o Cena mudou o cabelo primeiro, né? Então aí o resto foi invenção, né? Do Cena falando que... O Cena jogando no R-Truth tudo o que ele fez nesses últimos meses. Cara, hilaridades da WWE nesse SmackDown. E aí, por fim, nós tivemos a luta do Logan Paul e do Drew McIntyre versus John Cena e Cody Rhodes. Foi uma luta bem interessante, né? Temos aqui as entradas deles, né? Dos 4 lutadores. O Cody Rhodes e o Logan Paul fizeram um bom início de luta. Depois o Cody Rhodes começou a apanhar e aí o Drew McIntyre e o Logan Paul começaram a cortar o ringue com o Drew McIntyre, com o Cody Rhodes, né? Eles aplicaram esse suplex duplo, que foi interessante, mas depois de um tempo o Cody Rhodes conseguiu fazer o hot tag. Depois de um bom tempo, tá, de luta, acho que faltando uns 3 minutos para a luta terminar, ele consegue fazer o hot tag. O John Cena entra, aplica os seus 5 moves of Doom, o 5 Knuckle Shuffle. Quando ele vai pro AA, ele aplica o AA no Logan Paul, só que o Drew McIntyre salva. Aí o Cody Rhodes, ele dá um clothesline no Drew McIntyre, joga ele para fora do ringue e aplica um Suicide Dive que é melhor do que o do Jey Uso. Quando isso acontece, o Cena foi levantar o Logan Paul para dar um outro AA, mas o Logan Paul acertou um golpe baixo no Cena. E aí isso causou a desclassificação. Vitória de John Cena e Cody Rhodes por desclassificação. Uma luta de 10 minutos que eu vou dar 3 estrelas. Foi uma boa luta de TV para seguir em frente com essa storyline do Cena e do Logan. E a desclassificação barata acabou derrubando um pouco a nota. Mas depois da luta, o que foi interessante foi que o Drew McIntyre acertou o Cody Rhodes com o cinturão, e aí ele ficou admirando o cinturão do campeonato da WWE. E aí, cara, quando ele admira a cena dele olhando o campeonato da WWE, eu fico olhando, cara, a WWE querendo avacalhar com nós, fãs do Drew McIntyre de novo. Né? Eu não escondo pra ninguém que o Drew é o meu lutador favorito da WWE hoje, e sempre que eu vejo essa situação eu falo, putz, eles vão dar um jeito de dar o título pro cara, mas eles não dão, né? Nunca dão. Mas o que foi mais legal é que o Cody Rhodes estava se levantando da cinturada da morte no chão, né? O Drew McIntyre, ele viu e ele mandou um Claymore cabuloso na cara do Cody Rhodes, destruindo a mesa dos comentaristas. Olha a situação da mesa, gente. Presta atenção, ó. Estraçalhou a mesa com o Claymore dele. E, cara, aniquilação total do Cody Rhodes. Depois ele fez um carinho no campeonato da WWE, enquanto o Cody Rhodes ficou largadão no chão. Então, assim, gente, foi um show assim muito bom. Tá? Eu acho que a WWE acertou a mão nas histórias nessa semana. Muita comédia em vários segmentos, mas alguns segmentos sérios também. Eu acho que quando a WWE consegue esse misto, ela consegue apresentar um show muito bom. Eu vou dar uma nota de 7,5 pro show dessa semana. Ela não teve nenhuma história altamente impactante para que a gente possa subir um pouco mais a nota. As lutas foram boas, a única luta mais ou menos foi a dos MFTs contra os Morocini Machine Guns, muito em função do tempo. Eu acho que se tivessem dado 10, 11 minutos para essa luta, a nota teria sido melhor. Mas enfim, 7,5, uma boa nota para um bom show e que continua várias histórias. E bem provavelmente a gente agora vai ver Cody Rhodes e Drew McIntyre lutando por esse campeonato. Uma lutinha aí para poder dar um segmento para o title reign do Cody Rhodes. Eu não vejo o menor problema com isso, até porque eu gosto de ver o Drew McIntyre no main event. Vamos ver para quanto que eles vão fazer essa luta, se vai ser pro Clash in Paris ou se vai ser um pouco mais para frente, beleza? Muito obrigado por terem assistido o nosso resumo e eu continuo a pedir o apoio e o suporte de vocês. Não deixem de assistir os nossos vídeos para nos apoiar. Vocês têm os fins de semana inteiro para maratonar os nossos vídeos. Eu vou dar umas opções aqui na tela para vocês, para que vocês possam ajudar o YouTube a divulgar o nosso canal. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.